Rosane Malta, tudo que vi e vivi. O testemunho corajoso da primeira-dama mais jovem que o Brasil já teve. Capítulo 1. Minha infância no sertão. No alto da rampa do palácio, apertei forte a mão de Fernando e disse: "Levanta a cabeça, não baixe. Não, seja forte." Como de costume, meu marido acatou meu conselho, ergueu o queixo e, apesar das vaias e palavrões vindos dos manifestantes que nos rechaçavam, saía de lá como entramos. Com a cabeça erguida, seguimos até o helicóptero que nos levaria de volta à casa da Dinda e, antes de embarcar, acenamos. Era a manhã do dia 2 de outubro de 1992, uma sexta-feira nublada em Brasília. 3 dias antes, pela primeira vez na história do Brasil, a Câmara dos Deputados havia autorizado o julgamento de um presidente da República. De um total de 503 parlamentares, 480 compareceram à sessão. De um total de 503 parlamentares, 480 compareceram à sessão e 401 votaram a favor da abertura de um processo contra Fernando Collor de Mello por crimes de responsabilidade supostamente cometido durante o exercício da presidência. Isso significa que ele deveria se retirar do poder até ser julgado. Saiu apenas 93 dias depois de receber a faixa presidencial e nunca mais pôde voltar. Eu estava há poucos dias de completar 28 anos, fui a primeira-dama mais jovem que o país já teve, a esposa do primeiro presidente eleito pelo voto direto desde Jânio Quadros em 1960. Fernando era um governante jovem também. Ele tinha só 40 anos quando tomou posse. A pouca idade, porém, nunca me impediu de assumir o meu papel de mulher, de companheira, de alicerce de um homem que, em pouco tempo, ascendeu ao topo da carreira política e dele despencou. Durante os 22 anos em que permaneci casada com Fernando, estive com ele em momentos maravilhosos, mas também nos piores dias das nossas vidas. Varri o mundo, conheci príncipes e princesas, vivi dias de glória e, ao lado dele, enfrentei crises de depressão, o medo do suicídio, humilhações públicas. Nada disso era que eu havia ainda menina planejado para mim. Sou nordestina, alagoana, sertaneja, filha de uma família de políticos que há décadas faz histórias em Alagoas. Os Maltas. Meus tios avós, Euclides, a 1944, e Joaquim Malta, em 1873 e 1913, quando governadores do estado do início do século passado. Euclides, que assumiu o cargo 2 vezes entre 1990 e 1999, foi possivelmente responsável por reformar o Palácio dos Martírios, hoje Palácio Floriano Peixoto. Construiu uma sede para o Instituto Histórico e Geográfico, o Teatro Deodoro e o Tribunal de Justiça, entre outras obras importantes de Maceió. Durante toda a minha juventude, os Maltas lideraram a política de 3 cidades do interior do estado: Canapi, onde eu nasci, Ilhapi e Mata Grande, no alto do sertão alagoano, uma região de muita seca, temperatura amena e que sobrevivi basicamente da criação do gado e da plantação de feijão e milho. Meu avô, Pompílio, foi um dos fundadores do Canapi e de Ilhapi, ainda hoje cidades pequenas de cerca de 17 mil habitantes cada. Meu pai, João Alvino Malta Brandão,
Foi o primeiro prefeito de Canapi, eleito em 1962, quando a cidade foi fundada e reeleita em seguida. Naquela época, o prefeito era tudo. O médico, policial, conselheiro sentimental e ele e minha mãe, Rosita Brandão Vieira Malta, trabalharam a vida toda pelo povo, porque mesmo quando meu pai não estava no comando do município, apoiava quem estivesse. Minha mãe mantinha uma farmácia que tinha de lucro zero, só para ajudar as pessoas. Eles eram procurados pelos motivos mais malucos e que isso nem sempre era bom para nós, os filhos. A nossa casa, as janelas do meu quarto e dos aposentos dos meus pais davam para a rua. Vira e mexe, alguém, ao procurar pelo prefeito, se confundia, batia na janela errada e me acordava no meio da noite. Eu despertava assustadíssima. Era a mulher que tinha apanhado do marido e pedia socorro. Gente que se meteu em briga e aparecia baleada, toda ensanguentada. E meu pai ajudava. Ele se levantava e dizia: vamos resolver esse problema. Ele era muito calmo, reservado, tranquilo, até para um político. Já minha mãe era mais extrovertida, gostava de conversar com todo mundo, de agradar a todos. Ela se envolvia muito no trabalho do marido, tanto que havia quem gostasse mais dela do que dele. Ela tinha gênio forte, no fim das contas, mandava muito mais do que meu pai. Rosita dizia uma coisa e João, ouvindo, obedecia. Os maltas são machistas, mas, ao mesmo tempo, as mulheres têm muita influência na política deles. Em época da campanha, para ajudar os maridos, elas se dividiam e tomavam as frentes dos trabalhos em determinados bairros da cidade. Foi assim com minha mãe, com minha avó e também com minha irmã Rosânia, 7 anos mais velha do que eu, que se envolveu muito na campanha do marido, Vitório Malta, quando ele foi eleito deputado federal. Ela comandava tudo.